noite, amados irmãos. As crianças de 3 a 8 anos podem se dirigir para o culto infantil. Versos 1 a verso 8. O título dessa pregação, dessa exposição, são duas perguntas. Você quer ser curado e você quer ser salvo? João capítulo 5, versos 1 a 8 diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, obrigado, irmão Fábio, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma teu leito e anda. Quero lembrar aos irmãos que o Evangelho de João, ele foi escrito pelo apóstolo João por volta entre os anos 90 e 95, e o apóstolo João, então, ele enfatiza e ele tem como objetivo demonstrar quem é Cristo Jesus, que ele é o Deus vivo, o Verbo encarnado, que habitou no nosso meio, que viveu no nosso meio, e que, crendo nele, tenham vida. João 20, 31 e 32 nos diz: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quero convidar você, durante toda essa exposição, ter em mente essa colocação e esse objetivo do apóstolo João, de quem é Jesus e qual é o propósito do Senhor Jesus quando habitou entre nós. Quero lembrar aos irmãos que na mensagem anterior nós vimos o Senhor vindo de Jerusalém para Galiléia, e na Galiléia ele chega então e ele cura o filho de um oficial do rei. E ali ele demonstra então todo o seu poder, toda a majestade que está sobre ele. Então eu quero convidar você agora, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço por nos reunirmos como igreja, porque adoramos a Ti com louvores e agora adoramos a Ti com a Tua palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor me use, que eu seja Teu instrumento, Pai, que eu não seja nenhum empecilho para os irmãos compreenderem a Tua palavra. E te peço, ó Deus, que no poder do Teu Santo Espírito, a Tua palavra, ela encontre morada nos nossos corações. Nós temos sede da Tua palavra. E é a Tua palavra nas nossas vidas que gera transformação, que gera edificação e que gera, de fato, vida, Senhor. Te peço que o Senhor realize tudo isso no nosso meio. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero lembrar aos irmãos, quero iniciar com uma história que aconteceu aqui na nossa igreja, há um tempo atrás, não lembro exatamente quantos anos. A nossa amada irmã Sônia, ela teve um acidente e ela quebrou o braço. E por ela ter quebrado o braço, então, por conta da situação financeira dela e da família dela, ela foi encaminhada a um hospital que transferiu ela para o Frotão. E lá no Frotão, então, ela chegou com o braço quebrado e chegou com a idade que ela já tem para ser atendida. Acontece que, por conta de toda a condição dela, ela não conseguiu prioridade. Então, sempre tinha alguém que tinha prioridade sobre ela, e ela não foi atendida. Muitos, apesar da idade dela, apesar
até da seriedade do acidente, o braço quebrado, mas isso não gerava lá no hospital nenhuma comoção, e ela teve que aguardar na fila para ser atendido. Ela precisava, então, de uma cirurgia, e essa cirurgia precisava ser aguardada para o momento certo, para o momento, então, que fosse propício. Eu lembro que aqui na nossa igreja, muitos irmãos e irmãs se mobilizaram e ajudaram ela, ficaram com ela lá no hospital, com aqueles que não conseguem ter um plano de saúde ou talvez uma condição financeira. Lá, esses irmãos e essas irmãs e a irmã Sônia viram pessoas chegando baleadas, esfaqueadas, surradas, atropeladas, arrebentadas, todo tipo de pessoa chegava lá. Todo tipo de homens e de mulheres que não tinham como ser atendido em outro lugar, então eram mandados para lá, largados nos corredores, aguardando então que o momento de prioridade, o seu momento chegasse para ser atendido. Pessoas humildes, pessoas sofredoras, pessoas que foram rejeitadas talvez pela sociedade, que não tinham nenhuma voz, vivendo então as suas dificuldades e vivendo os seus dramas e suas dores. A irmã Sônia, junto com esses acompanhantes, ela viveu um dia após o outro. Eles viveram, então, a angústia e o sofrimento dela e também vendo toda a angústia e todo o sofrimento dos demais que estavam lá. Todos os humildes e rejeitados, como eu falei. Largados lá nos corredores à própria sorte. Muitos daqueles que estavam lá, eles sequer tinham alguém por eles. Eles não tinham nenhum acompanhante, eles não tinham nenhum familiar, e eles não tinham nenhum irmão, como a irmã Sônia. De certa forma, ela foi privilegiada. Passados um mês, quando então consultaram ela novamente e refizeram os exames, ela recebeu alta, porque ela estava curada, o braço tinha se recuperado e não havia necessidade de atendimento. Os homens a desprezaram, os homens desprezam a todos os que estão lá, todas aquelas pessoas humildes e sem nenhuma condição de mudar, que vivem aquela dor e aquele sofrimento. Mas Deus agiu na vida dela e Deus a curou. Diferente do homem que nós já lemos no texto de hoje, aquele homem não conheceu Jesus, não conhecia o Senhor Jesus. A irmã Sônia já conhecia, e ela já tinha se arrependido dos seus pecados, e ela já tinha sido remida e salva por Cristo Jesus. Eu quero convidar você agora ao texto, então, João capítulo 5, verso 1, nos diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus estava na Galileia, e agora é citado pelo apóstolo João, que existia uma festa dos judeus e que o Senhor Jesus resolveu retornar a Jerusalém. Nós não sabemos qual festa era, não dá para especular ou tentar descobrir que festa era essa. Apenas nós somos informados, então, que existia essa festa e que o Senhor Jesus resolveu seguir para Jerusalém. O verso 2, ele vai continuar dizendo: ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Se os irmãos olharem em Neemias, capítulo 3, 32, Neemias vai falar da porta das ovelhas, quando ele foi visto a recuperação lá dos muros de Jerusalém. O texto nos deixa claro, então, que nesse local existia um tanque, e esse tanque ele era composto por 5 pavilhões. O significado de Betesda é casa de misericórdia. Nesse lugar, então, nós podemos considerar, como sendo daquela época, um hospital público. E o texto nos revelou, já nos disse, então, que existia lá grande quantidade de enfermos. O verso 3 nos diz isso. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. A mesma cena que a irmã Sônia e que aqueles acompanhantes viram lá no frotão,
As pessoas que circulavam pela Porta das Ovelhas, pelo tanque lá de Betesda, então, eles encontravam o mesmo cenário. A dura realidade da vida. Os humildes, aqueles que não tinham esperança nenhuma, aqueles que não tinham poder nenhum, abandonados à própria sorte. Lá nesse hospital público, então, o texto deixa claro que ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. O verso 4, ele vai nos mostrar, então, ele vai relatar o que eles faziam lá, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, habitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Essa multidão, então, que se reunia nesse hospital público da época, eles tinham uma crença em que um anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que entrasse era curado. E, por conta disso, eles estavam lá. Essa crença ela é provavelmente oriunda de uma crença grega, dos seus deuses e da sua mitologia grega, então. O Senhor Jesus, intencionalmente, ele decide caminhar por lá. Ele decide, então, visitar esse local. Ele decide caminhar entre essa multidão de enfermos e de toda a sorte que tinham lá. E o verso 5, ele vai dizer assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. O Senhor Jesus, então, decide ter um encontro com esse homem. O texto diz que ele está enfermo há 38 anos. Não significa que ele esteve lá, nesse local, durante 38 anos, aguardando a sua cura. Mas significa que ele estava doente há 38 anos. Provavelmente, por todo o contexto, eu entendo que a questão desse homem estava ligado a um pecado que ele cometeu, e esse pecado que ele cometeu, ou que continuava cometendo, estava relacionado a relacionamentos. O verso 6, ele vai dizer assim, Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Quero destacar o primeiro ponto aqui, que o Senhor Jesus, ele conhece a todos. Ele conhece a situação de vida de todos nós. Ele conhecia exatamente o que esse homem tinha passado, o que esse homem tinha enfrentado e o que esse homem estava enfrentando. Ele conhece cada um de nós que está aqui. Ele sabe de todas as nossas lutas e de todas as nossas dificuldades. Ele nos conhece. E ele conhece, inclusive, você que está nos assistindo. Nada passa desapercebido pelo Senhor Jesus. Talvez, ao olhar para esse homem, nós tenhamos em mente um desenho ou até uma caricatura do que é uma desesperança. 38 anos doente, 38 anos abandonado, largado, à própria sorte, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa. E o Senhor Jesus, quando ele decide passar por lá, decide conversar com ele, chega até ele e pergunta-lhe, queres ser curado? Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu estava estudando esse texto, me pareceu bastante estranha a pergunta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está num hospital público da época, ele está no meio de enfermos, e ele chega para o homem, então, que é citado aqui, e pergunta, queres ser curado? Eu imagino que deveria ser óbvio isso, né? Mas, como eu disse, o Senhor Jesus, ele conhece a tudo e ele conhece a todos. Ele sabe tudo do que se passa em cada um, em cada vida. Esse homem, então, ele perdeu toda a vida dele nessa condição de enfermo por conta do pecado dele. Os irmãos podem ou lembrar do que o irmão Magno leu, João 5,14, ou olhar no texto aí que o Senhor Jesus vai dizer, vai e não peques.
E esse pecado, então, é provavelmente de relacionamento. Esse homem viveu 38 anos colhendo o que ele plantou. Quero lembrar os irmãos de Gálatas 6 que Deus deixa claro, de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. Esse homem, então, ele está lá largado na sua cama, no seu leito, ele está preso ali no seu leito, ele está preso no seu passado, ele está, então, tendo memórias amargas, talvez, muito provavelmente, preso nas suas culpas e no seu sofrimento. E ele está, então, em grande sofrimento. Ele perdeu os seus 38 anos. E nada disso fica oculto ao Senhor Jesus. O pecado, ele é terrível. O pecado, ele é maligno. O homem, ele vem sofrendo por conta do seu pecado. Ele não tem amigos, ele não tem ajuda, ele não tem nenhuma esperança. Os anos se passaram para ele e ele continuava lá entregue às suas desventuras, sem nenhum socorro, sem ninguém, sem nada. Esse é o preço do pecado. O pecado, então, ele é uma fraude. O pecado, ele promete prazer, mas o que ele traz é dor, desgosto. O pecado, ele promete liberdade, mas ele traz escravidão. O pecado, ele aponta um caminho, mas o final desse caminho é a morte. E esse homem, então, ele sofre por conta do seu pecado. Há uma clara ligação em que a dor, a doença, o que ele estava sofrendo era unicamente por conta do seu pecado. Agora, para mim, essa pergunta ela parece bem pertinente. O homem provavelmente esteja preso no seu sofrimento, na sua dor. Talvez ele esteja acostumado com tudo isso. Talvez ele não enxergue o pecado dele. E por conta disso, ele também não percebe que está vivendo, sofrendo por consequência do seu pecado. Na sua amargura, na sua dor, não há esperança, não há nenhum sentido. Tudo é indiferente para ele. Ele, então, talvez nem queira mudar de vida. Talvez ele se acostumou de tal forma com aquele ritmo de vida que para ele não faça nenhuma diferença ser curado ou não. Talvez para ele, então, seja mais complicado resolver os seus problemas oriundos dos seus pecados, talvez ter que conversar com alguém, talvez ter que expor o seu coração, e aí talvez ele prefira seguir como ele está, vivendo a maneira como ele está. Também percebo claramente que quando o Senhor Jesus pergunta para ele, queres ser curado? Há um chamado aí do Senhor Jesus a esse homem à fé. O Senhor Jesus com isso dá uma chacoalhada nele e chama a atenção dele. Você quer ser curado? Você tem fé para isso? Você crê em quem está na sua frente? Você crê que eu tenho o poder para restaurar a sua vida, para restaurar a sua saúde? Aí agora eu quero deixar a pergunta então pensando para nós. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Talvez aí no seu lugar, no primeiro momento, você tenha a intenção até no seu coração de rir disso, né? Ora, eu creio em Cristo Jesus, eu sou salvo por Cristo, e por que eu preciso ser curado? Qual o motivo para eu ser curado? A bem da verdade é que a maioria de nós somos iguais a esse homem. Nós pecamos contra Deus, nós vivemos, de certa forma, em alguns pecados, uns pecados de estimação, talvez, e não percebemos que Deus nos açoita, que Deus, como um bom pai, quer nos corrigir, que Deus, como um bom pai, quer nos encaminhar. Talvez nós não percebemos que as doenças que nós temos em nossa casa, as doenças que
eu tenho, o que você tem, as mazelas todas dentro dos nossos lares, eles são oriundos unicamente por conta de pecados. É claro que eu não estou afirmando que todas as doenças, que todos os problemas, que todas as mazelas que nós vivemos, elas são oriundas de pecado. Mas na sua grande maioria, elas o são. Existe a possibilidade de serem por conta dos nossos pecados. Nós normalmente somos muito vagarosos nessa percepção, em associar sofrimento, em associar dor que estamos passando, que estamos enfrentando, com pecados que nós cometemos, com pecados nos nossos relacionamentos, com pecados que ofendemos a Deus. Talvez nós estejamos na mesma situação desse homem, acostumados com a prática do pecado, tendo aquele pecado como um pecado de estimação e vivendo as consequências desse pecado como sendo naturais, como sendo algo normal. E a pergunta, novamente, que eu faço para cada um de vocês é: vocês querem ser curados? Tiago, capítulo 5, verso 16, vai nos dizer assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. O Senhor Jesus, então, ele espera, no nosso relacionamento com Ele, que exista arrependimento, que exista confissão de pecados, arrependimento e mudança de direção. Nós caminhávamos por uma estrada do pecado que era para a morte, e o Senhor Jesus, então, nos chama ao arrependimento para caminharmos, então, em direção à vida. Devemos viver agora não mais a ética do mundo, a ética do pecado, mas sim a ética do reino. Devemos nos concentrar em servir ao nosso Rei. Mas isso de fato acontece em nossas vidas, isso de fato é uma verdade constante no nosso viver. Talvez muitos de nós estejamos unicamente preocupados com a nossa salvação. Ah, eu sou salvo, eu creio em Cristo Jesus, eu creio na obra do Senhor Jesus e eu sou salvo. E nos esquecemos que nós somos chamados a desenvolver uma vida de santidade, desenvolver uma santificação em nossas vidas. Não estou falando agora, então, da salvação, porque se cremos no Senhor Jesus, nós somos de fato salvos. Se cremos no Senhor Jesus, nós temos uma vida eterna com Ele. Mas eu estou falando daqueles pecados que nós mantemos do nosso lado, daqueles pecados que nós convivemos com eles, e daqueles pecados que podem ser a causa de muitas das nossas mazelas, de muitas das nossas dores, de muitos dos nossos sofrimentos. Esses pecados, então, eles ainda não foram confessados e eles ainda não foram purificados em nosso viver. E meditando sobre isso, para não deixar solto, pensando que esse homem, então, ele tinha, o pecado dele era relacionado a relacionamentos, eu quero trazer algumas possibilidades de pecados que nós podemos cometer, de pecados que podem estar conosco e nós não damos a devida atenção. Pensando sobre isso, muitos casados, marido e mulher, vivem um pacto, uma aliança com Deus e vivem um pacto e uma aliança com o seu cônjuge. Mas muitas vezes esse pacto e essa aliança, então, ela é quebrada por uma ira, quebrada por uma maneira estúpida de tratar o seu cônjuge, ou talvez quebrado por toda sorte de imoralidade, por todo o desejo obscuro do coração, olhando o que não se deve, desejando o que não se deve, procurando o que não se deve, o que deve ser encontrado unicamente no casamento. Andamos, então, afundados na lama do pecado, convivendo com o pecado e convivendo com suas consequências. No entanto, estamos com o nosso coração cauterizado. Não percebemos que os açoites do Senhor, a boa mão do Senhor está sobre nós. E não nos arrependemos.
Talvez tudo isso dê muito trabalho para mudar. Talvez seja muito difícil. Normalmente, quando se pensa em ira, em murmuração, em reclamação, são pecados que nós cometemos contra aqueles que normalmente estão ao nosso lado e são as pessoas que nós mais amamos. Essas pessoas, então, elas são obrigadas a receber toda a nossa estupidez, receber toda a nossa ira, por quê? Porque elas são amadas por nós, porque elas estão do nosso lado, porque nós achamos que, enfim, elas devem nos compreender, elas devem entender a situação que eu vivo, a situação como eu vivo. E por isso eu despejo, então, a ira, a murmuração, a reclamação sobre eles. E eu, de novo, não percebo que um bom pai está me açoitando com as consequências desse pecado. Ele está trabalhando na minha vida, mas o meu coração está tão duro, está tão preso em mim mesmo que eu não percebo isso. Talvez o problema seja com perdão. Talvez alguém pecou contra você, talvez um próprio familiar ou alguém da igreja pecou contra você ou no teu passado, e você precisa perdoar. Você precisa liberar toda essa raiz de amargura que está no teu coração, que está direcionando a tua forma de viver. E você, novamente, vive preso unicamente nisso, no teu sofrimento, na tua raiz de amargura, na tua revolta contra o que foi feito contra você. E você não percebe, então, a correção do Senhor na sua vida. Talvez seja até mais grave, talvez o teu problema seja relacionado com alguém familiar seu, talvez esse familiar seu, ele seja inclusive cristão, mas por algum motivo você não consegue se relacionar com ele, você não consegue ter paz com ele, você não consegue conversar com ele. Você marca encontro e tenta conversar sobre um assunto e só piora a situação, porque o teu coração está duro, o teu coração está olhando unicamente para o teu sofrimento, para a tua dor, olhando unicamente para você. Você não usa de misericórdia como o Senhor usou com você. Você não usa de graça como o Senhor usou com você. Você não senta e não conversa. Talvez no seu íntimo, você ache, inclusive, que aquele familiar nem cristão é e que deve ir para o inferno. Talvez você se sinta tranquilo em relação a isso. Deus talvez esteja te açoitando, Deus talvez esteja com a boa mão sobre você e você não perceba. Talvez você seja dominado pelo orgulho e pela soberba. Você se acha aquele que é o mais esperto, aquele que sabe tudo, que é o notável, que é aquele mais inteligente. E não percebe que com isso humilha a tantos. E não percebe também que o Senhor está o corrigindo com as consequências do seu pecado, com dor e sofrimento. Talvez você tenha um coração inclinado à ira, à fofoca, à mentira, à inveja, todo tipo de pecado que se diz relacionado a relacionamentos. E talvez tudo isso esteja ali no teu coração, um teu coração duro. Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trazendo dor e sofrimento para você e você não percebe. Você não vê a boa mão do Senhor trabalhando na doença e no sofrimento. E aí o Senhor Jesus, nesse momento, Ele está falando contigo. O Espírito está falando contigo, no teu coração, e você sabe que é com você. Ele está te perguntando, queres ser curado? Talvez você seja jovem, talvez você olhe os idosos, os seus pais, e não os respeite mais. Talvez você olhe a toda a liderança, seja na igreja ou em qualquer lugar, e você não os respeita. Talvez você olhe para os anciões da igreja e você pense assim, eles viveram o mundo deles, eles viveram a época deles, eles não sabem de mais nada, eles não têm nada a acrescentar à minha vida. Eles são ultrapassados. Talvez a dor e o sofrimento que você esteja passando é por esse tipo de conduta.
Talvez também seja um hábito seu ficar pelos cantos da igreja, usando a escuridão para derramar questionamentos, derramar talvez questionamentos sobre a doutrina, sobre o que foi ensinado, sobre o que foi falado, sobre o que foi dito no culto, talvez sobre o que foi ensinado na escola bíblica, talvez levantando até questionamentos sobre a moral de quem estava aqui, fomentando então discórdia e separação, levando dúvida a outros irmãos. Talvez você seja assim. Talvez você seja uma pessoa que deseja controlar tudo. Tudo tem que ser do jeito que você quer, da forma que você quer e como você quer. E o Senhor está te açoitando com dor e com sofrimento. E você está preso no seu pecado. E você não vê o tratamento do Senhor. Você não acredita e você não entende que o que você está passando é por conta do Senhor trabalhando em sua vida. Então, a pergunta também é pertinente a você. Você quer ser curado? Talvez essa seja a hora de você dar atenção a tudo isso. De você pensar sobre toda a correção que o Senhor tem dado para você em sua vida. Eu citei aqui alguns pecados que eu creio que possam existir no nosso meio, na nossa igreja e que nós cometemos. Eu sei que existem muitos outros pecados e que eles também geram consequências. Talvez agora seja o momento, então, de você refletir, de você pensar sobre tudo isso e de você se arrepender. E de você ter o firme propósito de mudar de vida e de você ser curado. Talvez esse seja o momento em que você deva tomar uma decisão de não mais entrar no céu como queimado, sem carregar nada, mas sem ter nenhum galardão, mas resolvendo o que precisa ser resolvido, arrependendo-se e mudando. E o Senhor Jesus está te perguntando hoje, você quer ser curado? Você confia nele? Ele tem poder para curá-lo. O verso 7 vai nos dizer assim, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aqui também, para mim, é uma resposta chocante, porque o que eu esperava desse homem era um claramente sim, ou talvez um não. Sim, eu quero ser curado. Não, eu não quero ser curado. Mas ele ficou em cima do muro. Quero deixar claro que com o Senhor Jesus não dá para ficar em cima do muro. Ou nós respondemos sim ao Senhor Jesus, ou nós respondemos não ao Senhor Jesus. Talvez você imagine por não responder não há nenhum problema, mas a não resposta implica num não. Não há meio termo. Parece pelo texto que ele quis dizer que sim, ele queria ser curado, mas ele não diz isso claramente. Ele não deixa claro na resposta dele isso. No fundo, o que eu percebi nesse texto e o que eu vejo nesse texto é esse homem colocando a culpa nos outros. Então, ele é vítima dos outros. A culpa é sempre dos outros. Ele é um pobre coitado. Então, os outros, eles conseguem. Ele não. Os outros estão sempre à frente dele. Ele não. Os outros talvez tenham alguém para cuidar dele. Ele não. Ele está lá sozinho, ele não tem ninguém. Então, a culpa de ele não ser curado é dos outros. São sempre os outros que são culpados. E aí, eu trago um questionamento a cada um de nós. Será que nós não somos exatamente iguais a esse homem? Será que não é muito mais fácil nós colocarmos sempre a culpa nos outros?
Ao invés de olharmos para o nosso coração, ao invés de olharmos para a nossa maneira de viver, ao invés de olharmos para nós mesmos, para os nossos pecados, e que isso gere arrependimento, colocamos facilmente a culpa nos outros. Eu tinha um chefe no Rio de Janeiro que ele dizia assim, que era muito bom trabalhar lá porque ele já tinha decidido que a culpa era sempre do Vladimir. Tudo que acontecesse era a culpa do Vladimir. Talvez nós estejamos vivendo como esse meu chefe e talvez vivendo como esse homem. Tudo é culpa dos outros. Nos contentamos e nos damos por satisfeito porque nós temos uma boa desculpa. A culpa é do outro, a culpa não é minha. Mas talvez esse seja o momento também de você parar e de você refletir sobre todas essas diferenças que você tem com os outros, de você lançar fora, então, tudo que não é importante, de você lembrar que aqui é tudo passageiro, que o que está aqui é tudo entesourado para destruição, é tudo entregue, será tudo entregue ao fogo. Talvez esse seja o momento, então, de você purificar o teu coração. Talvez seja o momento de você arrancar toda a raiz de amargura do teu coração, de você arrancar toda a mágoa que você tem no teu coração. Talvez seja o momento de você perdoar e, principalmente, o momento em que você vai olhar para a tua vida, você vai olhar para os teus pecados, você vai confessá-los, você vai mudar de vida e você vai ser curado. Mas a pergunta que fica é, você quer ser curado? Você de fato quer ser curado? E essa é uma pergunta que só você vai responder. O verso 8 vai dizer assim, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. O Senhor Jesus, então, faz um chamado de fé a esse homem e pede para esse homem olhar para ele. E quando ele diz assim, ele chama então ele para a fé e ele diz, olhe para mim, você crê em mim, você crê que eu tenho poder para transformar você, que eu tenho poder para curar você? E aí o Senhor Jesus ordena a ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa é uma ordem maravilhosa. Ele está lá há 38 anos doente, como consequência do pecado dele, e o Senhor Jesus o cura. O Senhor Jesus, ele é a esperança e ele é quem de fato tem poder para curar e para salvar. Então, para você hoje, eu te digo assim, não importa há quanto tempo você está sofrendo, não importa há quanto tempo você tem vivido essas consequências do seu pecado, há quanto tempo você tem vivido em dor e sofrimento, não importa a gravidade do problema com que você tem vivido, a gravidade do teu pecado, não importa as desastradas consequências do teu pecado, não importa a desesperança que você carrega no teu coração, e não importa as tentativas fracassadas que você teve de resolver. Você está diante do único que pode resolver o seu problema, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que pode curar você de todas as enfermidades, de todas as tuas enfermidades. É Ele que pode te curar da escravidão do pecado. Somente Ele. E Ele está te chamando. Se você vive nessa condição, arrependa-se. Abandone os seus pecados. E mude de vida para a glória de Deus Pai. Agora, talvez você esteja nos visitando e talvez você seja alguém que nunca professou fé em Cristo Jesus. Talvez para você o Evangelho, por mais que você tenha ouvido durante várias vezes, durante vários cultos e em várias oportunidades, você nunca professou fé no Senhor Jesus. Para você, eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele pode te curar sim. Mas, primeiramente, eu creio ser mais importante para você buscar a tua salvação. De nada adianta a cura de uma enfermidade e caminhar a passos largos para o inferno, para uma condenação eterna. O Senhor Jesus está aqui agora dizendo para você,
Se você se arrepender dos seus pecados, se você confessá-los, e se você crer em Cristo Jesus, se você crer na obra maravilhosa do Senhor Jesus, se você crer que Ele é o Filho de Deus, se você crer que Ele habitou no nosso meio, se você crer que Ele foi à cruz do Calvário, e na cruz Ele pagou por todos os pecados do mundo, inclusive pelos teus pecados, se você crer nele, Ele salvará você, você terá uma vida eterna com Deus, e Ele também curará você de toda a enfermidade. Eu quero te dizer então, para você que nunca professou fé em Cristo Jesus, que você precisa desesperadamente de um Salvador, e esse Salvador é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Somente Ele pode nos levar a Deus. Confesse seus pecados, arrependa-se e creia nele. Somente Ele. Você quer ser curado? Você quer ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Amém? Soberano Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor, com a Sua palavra, o Senhor transforma o nosso viver, o Senhor nos edifica. Com a Tua palavra, o Senhor salva, e com a Tua palavra, o Senhor cura. Eu te peço que no nosso meio hoje, Senhor, haja cura e haja salvação. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém.